1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar, suplicar que Deus fale no nosso coração. Pai amado, o teu povo vem à tua presença nessa noite, à tua casa, para ouvir a tua voz, a tua palavra e assim ser alimentado espiritualmente, Senhor. Por isso, nos capacite a sermos mensageiros do Senhor no poder do teu Espírito. Dá-nos aquele espírito de atenção, de quietude, para recebermos o alimento espiritual, para que, alimentado pelo Senhor, possamos ser instrumento de bênção para abençoar aqueles que estão famintos do pão espiritual, que aquilo que recebemos de graça, devemos repartir em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Brasil hoje conhecerá os eleitos dos brasileiros. E o texto fala da Igreja de Cristo, o povo eleito de Deus. E quando surgiu a igreja? A igreja como povo de Deus surgiu no conselho de Deus, na história humana, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, que foram aqueles que primeiro creram na promessa da vinda do Salvador. A igreja, povo de Deus, continuou com Abraão, seus descendentes, e como instituição cristã, começou com Jesus, seus discípulos, especialmente no dia de Pentecostes, quando ali o Pentecostes o Espírito foi derramado de forma definitiva para habitar na igreja. Jesus foi o primeiro a usar o nome igreja no Novo Testamento, e ele usou essa palavra para designar aquele grupo que se reuniu em torno dele, que professou a fé em Jesus como Messias, como enviado de Deus, como Salvador, e que agora vão seguir os ensinamentos de Jesus. E na Escritura há diversas designações para se referir à igreja, diversas metáforas, figuras. Por exemplo, nós temos a igreja como o corpo de Cristo, nós temos a figura da igreja como o templo do Espírito Santo, nós temos a igreja como a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial, nós temos a igreja como a coluna e baluarte da verdade, nós temos a igreja como o rebanho de Deus, a noiva de Cristo. E aqui no texto, Pedro usa a expressão povo de Deus. Vocês não eram povo, agora sois povo de Deus. Assim como a igreja, como povo de Deus, não começou no Novo Testamento, o texto citado também faz referência ao Antigo, especialmente a passagem do Sinai, quando Deus resgata o povo lá do Egito e chama o povo ao Sinai e faz uma aliança. Então, Pedro agora aplica aquelas realidades que era do povo de Israel, à igreja, o povo de Deus, a continuidade, o Israel espiritual. Então, baseado nesse texto, eu gostaria de falar nessa noite sobre os fundamentos da igreja de Cristo, o povo de Deus. E o primeiro fundamento da igreja, do povo de Deus, segundo o texto, é a identidade cristã. Qual que é a nossa identidade? O que somos? No versículo 9, Pedro começa expressando qual que é a identidade cristã, o que nós somos como povo de Deus. Ele faz um contraste, ele começa, vós, porém, aqui, aquela conjunção adversativa mais, porque antes ele estava falando, no versículo 7 e 8, ele estava falando que aqueles que rejeitaram Cristo, a pedra eleita, esses são os desobedientes, mas vós, povo de Deus, vós, Pedro diz, vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, versículo 9, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro fundamento aqui que o texto destaca é a identidade cristã. Quem somos nós? E o termo, porém, faz esse contraste, né, entre aqueles que são desobedientes e nós que somos o povo de Deus, que cremos pela graça de Deus. E Pedro, em ordem, ele começa a enumerar as gloriosas riquezas da igreja, do povo de Deus, que a gente fica até maravilhado, fica de boca aberta, o quanto Deus nos abençoou. E ele começa dizendo que nós somos raça eleita. Nós somos raça eleita, e Pedro, então, aplica aquilo que foi dado a Israel, e agora aplica à igreja, o Israel espiritual, a continuidade do povo de Deus.
os membros de uma raça têm um ancestral comum. Por exemplo, Abraão é o pai da raça judaica. Os cristãos, por meio de Cristo, eles formam uma família, a família de Deus, cujo Deus é o nosso Pai, e através de Cristo, o eleito de Deus, nós também fazemos parte desse povo eleito de Deus, porque a nossa eleição é em Cristo, por meio de Cristo e para Ele. Então, em Cristo, nós somos chamados o povo eleito de Deus, e a nossa eleição é em Cristo e por causa dele. É por isso que Deus diz, Pedro diz, vocês são raça eleita, aquele povo que Deus escolheu para Ele. Para encorajar os cristãos, porque quando Pedro escreveu essa carta, os irmãos estavam sendo perseguidos, enfrentando perseguições por causa do Evangelho. Então, Pedro, primeiramente, quer encorajar a igreja no meio de um mundo hostil, dizendo, vocês têm uma identidade, vocês são o povo de Deus, o povo eleito, o povo que Deus chamou em Cristo Jesus. E ele vai enumerando e falando dessas maravilhas. E Pedro prossegue dizendo, nós somos o que mesmo? Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Então, agora ele vai destacar que nós somos sacerdócios reais. E o que significa isso? No Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que ficava de intermediário entre Deus e o povo e Deus. E no Antigo havia um grupo de sacerdotes, uma tribo. Dentro dessa tribo tinha um grupo, e dentro desse grupo somente um poderia, uma vez por ano, chegar na presença de Deus, o sumo sacerdote. Então, eles ficavam como intermediário entre Deus e o povo. E agora, com a vinda de Cristo, cada crente se torna um sacerdote, tem livre acesso a Deus, e agora pode levar as pessoas a Deus, e pode levar Deus para o povo. E esses sacerdotes são reais porque Cristo tem um reino, e aqueles que são de Cristo reinam com Ele. E assim Pedro vai encorajando o povo de Deus que estava sendo perseguido. Agora nós somos uma comunidade, não há mais um grupo, uma comunidade de sacerdotes reais que reinam com Cristo e que agora têm livre acesso a Deus. Mas também, agora nós podemos nos achegar a Deus e podemos levar Deus às pessoas. Nós podemos, então, abençoados por Deus, abençoar em nome dEle. Esse povo de Deus é um povo santo, um povo separado. Pedro diz, nação santa, é um povo santo, separado por Deus e para Deus, tirado do mundo, libertado do pecado e agora enviado ao mundo com uma missão. E essa santidade, à medida que o povo de Deus, que é separado por Ele e que reflete a santidade de Deus, Ele também mostra para o mundo a diferença de Deus dos demais deuses, porque o nosso Deus é distinto, é separado, é santo, é puro. E esse povo também separado e também refletindo a santidade de Deus, ele vai refletir para o mundo que o Deus da igreja, o Deus que nós servimos é um Deus santo, distinto, acima e grandioso dos demais deuses proclamados pelos homens. Então esse povo é um povo santo, separado por Deus e para Deus. Não significa perfeição, mas envolve essa separação para Deus e essa imitação da santidade de Deus para que Deus seja refletido através da sua santidade, através da vida do seu povo. E esse povo é um povo de propriedade exclusiva de Deus. É aquele povo que Deus comprou pelo sangue de Jesus Cristo, que pertence a Deus, e Deus sempre tem um povo, e esse povo está sempre sendo chamado por Deus, vivendo na presença dele. E a igreja, no Antigo Testamento, a figura é que Israel era a menina dos olhos de Deus, ou seja, aquele povo especial, e a igreja, então, é esse povo que Deus protege, que cuida, e nós pertencemos a Deus duas vezes, por direito de criação, porque Ele nos criou, e por direito de redenção, porque Ele nos comprou pelo sangue do Seu Filho Jesus Cristo. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Ele pagou um alto preço, e então nós pertencemos a Deus duas vezes, porque Ele é o nosso Criador e porque Ele é o nosso Redentor. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nosso dono é o Senhor, o Criador do céu e da terra. E o Salmo 24, versículo 1 deixa claro, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Nós somos dele. E todas as pessoas são de Deus porque Ele criou, mas nós somos dele de forma especial porque Ele nos criou e nos salvou. Então, pertencemos a Ele. Então, Pedro vai enumerando essas gloriosas bênçãos que o povo de Deus tem. Então, a nossa identidade, o que somos, não é aquilo que você pensa que é ou aquilo que o mundo pensa que você é, mas aquilo que Deus diz acerca de nós. A igreja é aquilo que Deus tem para ela. Então, quando nós
nesse mundo de peregrinos. Pedro, na carta, ele escreve aos peregrinos, aqueles que estão viajando numa caminhada, e dispenseiros, ou seja, aqueles estão no mundo, aqui não é a sua pátria, e caminham para uma pátria celestial, e que mesmo perseguidos e tendo seus bens espoliados, eles possam lembrar que eles têm uma herança, uma riqueza gloriosa, porque tem um Deus que é o Senhor deles, é o dono deles, e esse Deus os separou, os salvou e os purificou, e tem a igreja, o seu povo, como sua propriedade, que ele cuida, que ele ama e que ele protege. Então isso vai encorajar a igreja, vai nos encorajar para que possamos viver nesse mundo e assim cumprir o propósito dele para a nossa vida. Nós temos um dono, por isso pertencemos ao Senhor, portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Que bênção! Então, a nossa identidade nos fala daquilo que nós somos como povo de Deus. Somos o povo escolhido por Deus, somos o povo que representa Deus no mundo, uma comunidade de sacerdotes, somos aquele povo separado para refletir a santidade de Deus, e somos aquele povo que pertence ao Senhor. Por isso, nós temos um grande valor. Não por causa de nós mesmos, não é um valor intrínseco, ou seja, que nós temos esse valor por causa de nós mesmos, mas foi um valor atribuído por Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nos fez seu povo, e nos comprou pelo sangue do seu Filho. Então, ele nos atribuiu um grande valor. Mesmo que as pessoas nos desprezem e não entendem a realidade de quem é Deus e de quem é a igreja, e muitas vezes desprezam e não levam em consideração, nós que somos crentes redimidos pelo sangue do Cordeiro, temos que entender quem somos diante de Deus. Nós temos uma identidade dada pelo próprio Deus. Então, quem nos define não é o mundo, não é a nossa família, não somos nós, é Deus. E quando nós entendemos quem somos, nós somos encorajados a batalhar, a viver, a servir, a amar, a perdoar, porque quem nos define é aquele que nos criou e aquele que nos salvou. Toda hora, talvez no seu trabalho, na sua escola, as pessoas querem dizer, não, você é uma máquina. Teoria aí daquele mundo fechado, que os homens são máquinas e Deus não intervém. Não, você é um robô, você é fruto do acaso. Você é qualquer coisa. Mas nós temos que buscar sempre a nossa identidade no nosso Deus. E o nosso referencial é teocêntrico. Nós somos um povo terreferencial, buscamos em Deus a referência para quem nós somos. Então, esse fundamento que define a nossa identidade, isso vai nos encorajar para servir a Deus nesse mundo. Quem somos nós é um fundamento que leva ao nosso coração a gratidão para enfrentar as provações, o louvor que Deus merece. Então, nós somos encorajados quando nós sabemos quem nós somos aos olhos do Senhor. Então, não deixe que as pessoas te definam, que digam quem você é, mas olhe para o Senhor e diga, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me fez em Cristo Jesus. Não porque eu mereço, não por causa de mim, mas por causa do teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço e te louvo, e mesmo que as pessoas não me compreendem, mesmo que as pessoas às vezes me perseguem, eu vou continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, eu vou continuar te servindo, te adorando, porque a minha vida, o meu referencial é o Senhor, e eu estou motivado, incentivado e encorajado por aquilo que o Senhor é e tem feito em mim e através de mim. Mas se o primeiro fundamento no texto da igreja é a identidade dela, o que ela é, o segundo fundamento é a sua missão, a missão cristã. É o serviço que Deus chamou para a igreja. E aí Pedro diz que nós somos tudo isso, essa identidade tem um propósito. A fim de quê? Aqui uma preposição de finalidade. A fim de quê? Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se o primeiro fundamento da igreja no texto é a identidade cristã, o segundo é a missão cristã. Pedro mostra qual é a missão do povo especial de Deus. E como um pastor habilidoso, ele escreve aos irmãos e diz, Deus os salvou e os abençoou para que vocês possam proclamar os louvores de Deus, os louvores a Deus e a sua salvação para as pessoas. Então nós devemos proclamar verbalmente quem é Deus, a sua grandeza, a sua glória,
e proclamar o que ele fez na pessoa do seu Cristo para salvar, na pessoa de Cristo para salvar o seu povo. Nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos essa missão, essa tarefa como povo de Deus. E nós temos que anunciar os feitos, o poder, a glória, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor e a santidade de Deus. Portanto, a nossa primeira missão cristã é uma missão de adoração. Porque nós temos que proclamar primeiramente a Deus quem Ele é, o que Ele fez. Então nós somos chamados primeiramente para proclamar os altos louvores de Deus. A missão primeira da igreja é uma missão de adoração. Mas também é uma missão de proclamação. E o verbo aqui proclamar é anunciar verbalmente as virtudes, a grandeza. Então nós anunciamos as grandezas de Deus em louvor e anunciamos as grandezas de Deus em Cristo, que é a salvação que Ele fez na pessoa do seu Filho para chamar um povo para si. Porque um povo que se alegra com os privilégios da eleição, mas se esquece da responsabilidade da missão, se torna um fugitivo como Jonas. Deus é aquele que nos abençoa com bênçãos e privilégios, mas também nos dá responsabilidade. E privilégio e responsabilidade caminham de mão dadas. Nós não podemos separar. Então Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, mas também nos confiou responsabilidades. E nos confiou a missão de proclamar a sua grandeza, a sua glória, a sua salvação. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar em alto e bom som que há um Deus e que a esperança para aqueles que estão perdidos, que estão desanimados, que estão nas trevas, na escuridão, é Cristo Jesus, o Senhor, o Filho de Deus. O Evangelho de Cristo, a graça de Deus. Que o homem não pode salvar a si mesmo. Como diz a Guiné-Bissau, não pode salvar a sua cabeça. Mas aquilo que o homem não pode fazer, Deus fez na pessoa de Cristo. Então o Evangelho, queridos, não tem a ver com aquilo que o homem faz, mas com aquilo que Deus fez em Cristo para nos salvar. O Evangelho não é um movimento do homem para Deus, mas um movimento de Deus para o homem. Deus veio ao homem em Cristo e ali proclamou a glória, a graça, a justiça e a misericórdia. E essa mensagem chegou até nós, e nós, pela graça de Deus, entendemos que isso não é loucura, é poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para todo que crê. E então nós fomos alcançados por essa mensagem da cruz e somos chamados a proclamar essas virtudes, essa glória, essa salvação. A proclamação do Evangelho é o meio ordinário de Deus chamar os eleitos à fé em Jesus. E eu tenho falado isso, e falei isso aqui ontem, que a beleza da nossa teologia reformada, bíblica, ela fala de um Deus soberano que salva quem Ele quer, mas esse Deus salva quem Ele quer por meio da pregação do Evangelho. Então, o Deus que elege na eternidade também decretou que os eleitos são chamados pela pregação do Evangelho no tempo e na história. Então, eleição na eternidade e pregação no tempo e na história são duas faces da mesma moeda. São irmãs siamesas que não podem ser separadas, porque estão ligadas com o mesmo cordão umbilical. E no mesmo texto que fala de eleição, fala de proclamação. Quando Paulo estava lá em Coríntios sofrendo e Jesus apareceu e falou: Paulo, não se cale, continue a pregar, porque eu tenho um povo. Mas Paulo teve que permanecer lá e pregar 1 ano e 6 meses, sofrendo pedrada, perseguição, porque o propósito de Deus é salvar o seu povo pela pregação do Evangelho. Então, irmãos, nós que cremos nessa doutrina, que Deus escolhe um povo, devemos ser os mais apaixonados, os mais entusiastas por missões, por pregação do Evangelho. Porque à medida que nós proclamamos a salvação, Deus vai chamando os seus. E nós vamos experimentar a graça de Deus de ver pessoas convertidas, pessoas conhecendo a graça do Evangelho, a salvação em Cristo, e convivendo conosco, e a nossa igreja crescendo também numericamente. Era o que acontecia lá na igreja primitiva. Deus, dia a dia, acrescentava os que iam sendo salvos, mas Deus acrescentava pelo testemunho da igreja. Então, Deus é soberano na salvação, mas a igreja é responsável na missão. E o texto fala que nós somos privilegiados por sermos um povo eleito, mas somos privilegiados também por sermos o instrumento que Deus usa para proclamar a sua salvação. Então, nós recebemos essa missão e a igreja, então, a igreja de Cristo, o povo de Deus, tem esse fundamento que é a missão cristã. E nós temos que anunciar essas maravilhas, essa grandeza. E eu, assim,
quero perguntar, não precisa responder. Quem, durante essa semana, ouviu que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus salva o pecador em Cristo através da sua vida, da sua pregação? Quem teve a oportunidade, de alguma maneira, de ouvir que há um Deus, na verdade não há um Deus, há o único Deus vivo e verdadeiro, e que salva o pecador através de Cristo Jesus? Quem teve a oportunidade de ouvir através do seu testemunho, da sua proclamação? Porque nós somos chamados para isso. E você não precisa ter um púlpito, não precisa ir num seminário para fazer isso. Porque se a gente conhece a Cristo, pelo menos pode falar aquilo que experimentamos. Lembra da mulher samaritana? Ela teve aquela experiência de ser encontrada por Jesus. Não, Jesus a encontrou. E ela teve aquela conversa com Jesus. Jesus sou a água da vida. E ela entendeu que Jesus era o Messias. E ali ela se prostrou em adoração. Mas ela saiu em missão. E ela foi proclamar. Ela não tinha ido ao seminário, não tinha ainda nem lido. Ela lia, ela era samaritana, lia. O samaritano cria somente no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos 5 livros da lei. Eles não liam nem os profetas, os salmos. Mas eles tinham uma esperança de Messias. E qual foi a pregação da mulher samaritana? Ela correu e foi para os seus colegas e disse, vem ver, tem um homem lá que ele é diferente. É o que ela sabia. Talvez seja, qual vai ser a sua pregação? Não, eu criei em Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele me perdoou, ele me salvou. Vamos lá na igreja, vamos ler a Bíblia comigo. Talvez vai ser essa a sua pregação num momento. Mas se você vai ler na Bíblia, vai tendo mais experiência, você vai tendo a oportunidade de falar mais coisas acerca das maravilhosas bênçãos de Deus, da salvação. Mas que nós, como povo de Deus, de forma individual e de forma coletiva, sejamos um povo que proclama. Como igreja, enviando missionários para o mundo, enviando obreiros, plantando novas igrejas, apoiando projetos de plantação de igreja, de tradução da Bíblia, e nós, como crentes na nossa cidade, entendendo que somos chamados para proclamar Jesus ali, porque esse chamado é para a igreja, não é para um grupo dela, não é para o pastor Paulo Serafim, que atravessa o oceano. Você que pode atravessar a rua e ir ali proclamar também, com sua vida e com sua palavra, com o Evangelho de Cristo. Lembrando que nós temos que proclamar as virtudes de Deus, não as nossas virtudes, não quem somos. A nossa vida não é o Evangelho é Cristo. Então a nossa vida pode ser uma boa ilustração do Evangelho, daquilo que Cristo faz na vida de um pecador, por causa do seu Evangelho, da sua graça. Mas o Evangelho é Cristo, então nós temos que apontar as pessoas para Cristo. A nossa vida muitas vezes tem ali umas dificuldades, até mesmo para as pessoas conhecerem a Cristo, então nós temos que cuidar. Mas quando nós procuramos viver mais perto de Cristo, isso vai ser uma porta mais aberta. Mas o mais santo na face da terra ainda é um pecador miserável, não é o Evangelho é Cristo. Então nós temos que apontar as pessoas para Cristo, e aí usa a sua vida. Eu, pela graça, sou uma ilustração daquilo que Cristo pode fazer quando um pecador crê e se arrepende. Eu vivia naquela vida, na idolatria ou na cegueira espiritual, mas Cristo me libertou, e agora continuo sendo uma pessoa imperfeita, pecadora, mas que agora busca viver a graça de Cristo. Então, essa missão de proclamação, queridos, que nós temos que enfatizar, sobretudo nós, presbiterianos reformados, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela tem um DNA missionário, desde a sua formação. Através de Simon, a igreja americana que viu o Simon aqui, Simon, quando começou o trabalho no Brasil, ele tinha 5 estratégias para evangelizar o Brasil. O homem era visionário. Naquele tempo, estou até pensando em escrever sobre o Simon como o primeiro missiólogo. Ele tinha 5 estratégias que era para evangelizar o Brasil. A primeira era cada crente uma testemunha, cada crente convidando pessoas para o culto. Folheto, Bíblia, cada crente uma testemunha. A vida santa dos crentes. Cada igreja uma escola. Formação de pastores nacionais. Disseminação de literatura, Bíblia, livros evangélicos. A gente está procurando imitar um pouco lá, né? Fundar escolas, formar nacionais, obreiros, pastores. Não dá para fazer tudo, né? Porque o real, o dólar, um pouquinho, os americanos, graças a Deus, investiram bastante. E nós estamos procurando, com a bênção da igreja brasileira que tem orado e investido, nós estamos procurado plantar igreja lá, construir igrejas, seminários, templos, fundar escolas, para que o nome de Cristo seja proclamado, entendendo que essa é a nossa vocação, a nossa missão. E já incentivando a igreja que está surgindo, a igreja presidente da Guiné-Bissau, para que tenha uma vocação missionária. E que esses irmãos que estão crescendo, apesar da sua dificuldade e pobreza, eles possam entender que Deus, o mesmo Deus que age na vida dos americanos, na vida dos brasileiros, age também na vida dos guineenses, e que eles serão capacitados para realizar a missão que Deus tem para aquela igreja. Mas, prosseguindo, o texto nos fala
Já ouvimos sobre 2 fundamentos da Igreja de Cristo, o povo de Deus. Primeiro fundamento, a identidade cristã, quem nós somos, a missão cristã, para que nós fomos chamados, e, por fim, o terceiro fundamento do texto é a esperança cristã. Está no versículo 10. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Citando a profecia de Oséias, o versículo 10, uma citação do profeta Oséias, quando Deus fala para Israel, e rejeita o Israel étnico, mas faz a promessa do Israel espiritual, ou seja, do novo Israel, Israel espiritual, que agora não pertence a um grupo, uma etnia, mas pessoas de todos os povos da terra. E aquele Israel é chamado não meu povo, depois Deus chama de meu povo, aquele que ele vai constituir em Cristo, o Israel espiritual. E Pedro fala, vocês que não eram povo, gentios, nós não pertencíamos ao povo de Deus, mas fomos enxertados e agora somos povo de Deus, para que vocês não se orgulhem, para que vocês não se vangloriem, porque agora vocês podem pensar assim, não, a Deus agora nos chamou, agora nós somos muito bons. Aí Pedro vai alertar e vai falar, a esperança de vocês não está naquilo que vocês daquilo que vocês são, daquilo que vocês fazem. A esperança de vocês está nas ricas misericórdias de Deus. Então Pedro deixa claro que a nossa esperança não está naquilo que somos ou fazemos, mas naquilo que Deus é e faz por nós por causa das suas ricas misericórdias para conosco. Nós, gentios, não éramos povo, mas Deus nos fez seu povo. Nós não merecíamos seu perdão, não merecíamos a sua misericórdia, não merecíamos sermos seus filhos, e Ele nos fez seu povo, seus filhos, nos perdoou e nos reconciliou consigo mesmo, nos fazendo seu povo. Então, tudo isso por causa da sua infinita misericórdia, da sua infinita graça, amor. Ele que veio ao nosso alcance na pessoa do seu Filho, que se entregou por nós. Como bem disse o profeta Jeremias, quando ele lamentou a destruição de Jerusalém, por causa do pecado de Jerusalém, e ele estava lá nas portas da cidade, vendo os babilônios destruir, tocando fogo na cidade, e ele viu tudo queimado, e ele falou o seguinte, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto, esperarei nele. O que trouxe consolo para Jeremias foi a misericórdia de Deus, olhando toda aquela destruição, toda aquela situação de vergonha, de tristeza. Ele falou assim, eu vou pôr a minha boca no pó, eu vou buscar as misericórdias do Senhor, porque não tem outra coisa a fazer. Como diz o slogan que está na moda hoje, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus e será por causa da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder. E nós fomos perdoados e chamados para adorá-lo, para servi-lo neste mundo. Portanto, não há espaço, irmão. Não há espaço para nós crentes, sobretudo nós presbiterianos reformados, não há espaço para o orgulho, para a soberba. Mas há espaço sempre para a humildade, porque bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Não há espaço para orgulho, porque a vida cristã começa pelo quebrantamento de coração, arrependimento, a humildade, reconhecer que você não tem bem nenhum, que você não tem força, você não tem capacitação, mas depende de Deus, depende daquilo que Ele fez em Cristo. E Pedro quer nos chamar a atenção. Eu estou falando de privilégios, eu estou falando de bênçãos, vocês são isso, são aquilo, mas lembre-se, vocês têm que fundamentar a esperança de vocês, tudo que Deus faz é por causa da graça dEle. Não é porque Ele viu algo de bom em vocês. Vocês não tinham nada para oferecer a Deus. Não temos nada para oferecer a Ele. Mas Ele, pela sua graça, nos salvou e nos amou, mesmo quando nós éramos pecadores. E derramou a justiça do seu Filho sobre nós. Então, tudo é por causa da sua misericórdia. Então, a nossa esperança está nas misericórdias do Senhor. Nossa esperança de salvação está sempre no caráter misericordioso de Deus. É por isso que nós não perdemos a nossa salvação, porque a nossa salvação não depende de nós, mas depende daquilo que Cristo fez na cruz. Depende da fidelidade de Deus, não daquilo que fazemos e deixamos de fazer. Depende daquilo que Cristo fez por nós, e nós cremos que aquilo que Cristo fez por nós é suficiente para a nossa salvação. Que se alguém confia nele para a salvação, ele perde mesmo, porque ele é mutável, né? Mas se nós confiamos naquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo fez por nós é suficiente. E Cristo não apenas possibilitou a salvação para os homens, Ele efetivamente realizou a salvação para mim, para você, para o povo de Deus. Para aqueles que Deus enviou Cristo,
efetivamente Cristo morreu por aquelas pessoas. Ele não possibilitou a salvação para as pessoas, ele efetivou. Então, aquilo que ele veio fazer, ele cumpriu, e aqueles que são de Cristo, de fato, são chamados e assim vão andar com ele, pela graça dele. Onde está depositada a sua esperança? Muitos brasileiros depositam sua esperança em homens, em políticos, acima daquilo que deve colocar. Espero que sua esperança esteja sempre nas misericórdias de Deus. Senhor, estou aqui pela tua graça, não merecia. Estou aqui pregando para vocês, mas eu merecia mesmo estar 7 palmos debaixo do chão. Talvez cada um for dar o seu testemunho aqui. Eu vim do mundo até os 23 anos, mundo de drogas, gangues, mas Deus me livrou. Se não fosse a graça dele, como dizia na minha época, dizia que o que eu merecia mesmo estava 7 palmos debaixo do chão. Eu seria morto, enterrado lá. Ou preso, 2 coisas, ou preso ou morto, 7 palmos debaixo do chão. Mas pela graça, Deus me deu a graça de estar aqui. Eu tenho que lembrar isso. Quando eu prego, quando eu vou servir, quando eu vejo alguém que está numa situação, passo em São Paulo, vejo aquelas pessoas ali na Cracolândia, coisa triste. E a gente tem que lembrar, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, talvez eu estaria numa situação pior. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a abençoar essas pessoas. Hoje, infelizmente, lá em São Paulo está uma tristeza, você anda nas ruas, tanta gente. Mas não é somente aquela pessoa que está ali nas drogas que merece a nossa pena. Às vezes aquela pessoa que está lá num condomínio de luxo, mas que não tem Cristo, merece também a nossa oração, e que a gente pensa que ele está bem, né? Mas você não sabe o que está passando lá dentro da sua casa, às vezes está com o filho nas drogas, às vezes está com o casamento dissolvendo, né? Os irmãos trabalham com casais aí, o nosso irmão Baltazar, ouvi uma notícia que muitos ex-jogadores de futebol, que depois para de jogar futebol, não tem muito, e há muito índice de separação, né? Divórcio, porque ele às vezes não tem estrutura, e aí muitos têm sido alcançados pelo Evangelho. Então, nós temos que lembrar isso. Nós somos esse povo abençoado, mas um povo abençoado por causa da misericórdia de Deus. Para que a gente seja sempre grato e disposto a servir a Deus. E sejamos motivados. Lembra quando Paulo escreveu aos Romanos, ele falou da eleição, que Deus é grande, é maravilhoso. Aí ele, rogo, pois, irmãos, pelas ricas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo. Paulo poderia dizer assim, agora façam isso porque eu sou apóstolo. Ele disse, não, eu falei da eleição, eu falei das maravilhas da gloriosa salvação de Deus em Cristo, mas agora eu rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que nós, reconhecendo quem Deus é, o que Ele fez por nós, nós temos um coração tão grato, tão disposto a servi-lo, que a gente vai virar um trator aí no trabalho missionário, servir e abençoar pessoas, lembrando que nós somos abençoados em Cristo. Para terminar, quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, já falei, os seus leitores estavam em situação de perseguição. Muitos estavam sofrendo, sendo perseguidos. Se você ler 1 Pedro, você vai ver que o tema é sofrimento em meio à perseguição, sofrimento por causa de Cristo. Ele fala, se você sofrer como cristão por causa de Cristo, louva a Deus. Não sofra como um ímpio, né? Porque muita gente está sofrendo não é por causa de Cristo, está sofrendo porque desobedeceu, não pagou imposto, aí veio o leão e pegou na malha fina e tal. E está sofrendo, não é como cristão, né? Porque ele foi um malfeitor. Mas se você está sofrendo como benfeitor, é crente, é fiel, e está sendo perseguido, zombado, isso dê glória a Deus. Jesus fala que a gente tem que pular. No crioulo fala jucuta, ou seja, pular de alegria, se nós tivermos a graça de ser perseguido por causa de Cristo. Né? Então, Pedro, ele escreveu para encorajar os irmãos, falando dos fundamentos da igreja de Cristo, o povo de Deus. Nós falamos de 3 fundamentos, né, baseado no texto. O primeiro fundamento foi a identidade cristã, que nos fala de quem nós somos o povo eleito de Deus, nós somos uma comunidade de sacerdotes, somos um povo separado de propriedade exclusiva de Deus. O segundo fundamento, falamos sobre a missão cristã, que nos fala da nossa missão como igreja, que é chamada para adorar a Deus e proclamar o evangelho de Cristo a todas as nações. O terceiro fundamento foi a esperança cristã, que nos fala que aquilo que somos e que fazemos não está baseado em nós, mas naquilo que Deus é, e a nossa esperança deve estar sempre nas misericórdias de Deus, por aquilo que Deus fez por nós, primeiramente. Então, diante de tudo isso, qual deve ser a nossa atitude? Como nós devemos reagir a essa mensagem, a essa realidade tão gloriosa de Deus em Cristo Jesus? Primeira atitude que eu gostaria que você colocasse na sua vida e saísse daqui para praticar
Primeira atitude é de gratidão. Louvor e adoração ao Deus que nos salvou pela sua muita graça. Essa é a primeira atitude. Uma atitude de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor pela sua imensa graça. Segunda atitude é uma atitude de proclamação, de testemunho, de querer anunciar as maravilhas de Deus para aqueles que não o conhecem, seja aqui em São Carlos, no Brasil, na Guiné-Bissau e no mundo. Se você não pode ir à Guiné-Bissau, você vai orar por nós, você vai abençoar o trabalho missionário lá, em outros lugares, e vai proclamar Cristo onde você está, onde Deus está abrindo portas para você. Terceira atitude. Coloque sua vida à disposição do Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui. Aqui está a minha vida, dons, talentos, recursos. Usa para a tua glória. Usa o que eu tenho, o que eu sou, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que pessoas conheçam o teu Filho Jesus Cristo. Está aqui minha profissão, está aqui meu dinheiro, está aqui minha habilidade de escrever, minha habilidade de trabalhar com crianças, minha habilidade de usar a internet. Está aqui, Senhor, nas tuas mãos. A minha vocação está aqui nas tuas mãos. Eu vou usar. Quarta atitude, ore. Ore para que Deus seja louvado e Cristo seja conhecido em todo mundo. Ore pelos missionários, ore pela igreja, ore pelos missionários, por aqueles que estão sendo perseguidos. E, por fim, diga assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a resposta de todos nós. Senhor, eis-me aqui. O Senhor me abençoou e tem me abençoado. O mínimo que eu posso fazer, Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida, usa para a tua glória, para o teu louvor, a partir da sua igreja local, porque alguns falam, não, eu quero ser missionário lá na China. Mas chega aqui, ele não quer trabalhar aqui, né? Você não pode enviar alguém lá adiante, se ele não é bênção aqui. Nós servimos a partir da nossa família, da nossa igreja local. Então, diga, eis-me aqui, e fala, Senhor, me ofereço, a partir da sua igreja local, dando aula na escola dominical, se candidatando se colocando aí como voluntário para servir. Diga, Senhor, eu estou aqui. E Deus, se for do propósito dele levar você para outros lugares, em outros ministérios específicos, ele vai trabalhar, vai chamar, vai direcionar, vai abrir portas. Quando eu cheguei lá na igreja, em 93, lá no Guarujá, que eu conheci a Cristo, cheguei na igreja, todo disposto, querendo servir, aí os irmãos disseram, você quer servir, tá? Sábado que vem vai ter uma feijoada, vem. E eu estava todo contente, nossa, aqui essa religião de crente é boa. Eu cheguei e já me convidaram para comer uma feijoada. Só que eu não sabia que a feijoada naquele tempo era encher uma laje, né? Os pastores mais antigos sabem que a situação da igreja era mais difícil, você construir, encher laje, até na casa, você tinha uma casa, tinha que reunir os irmãos, os vizinhos, para encher a laje da casa, da igreja. E eu cheguei lá, em 93, todo animado, nossa, vou comer uma feijoada, encher uma laje. Depois da laje tinha um churrasco, tudo bem. Mas eu estava disposto a servir. Aí, depois, comecei a limpar banheiro. Aí, de repente, apareceu um grupo de evangelismo, eu fui com esse grupo, então eu descobri que é negócio de visitar, evangelizar, entregar folheto. Falei, não, esse negócio é comigo. Aí eu peguei um trem que tinha lá em Santos, fui até Pedro de Toledo, lá no litoral sul, divisa com o Paraná. Aí peguei o trem para entregar folheto. Aí fiz minha primeira viagem missionária. Falei, nossa, eu acho que Deus eu acho que isso é meu ministério. Só que eu não sabia que o trem saía de manhã, só voltava no outro dia. Aí eu cheguei lá na cidade, mais ou menos uns 300 quilômetros, cheguei na cidade, entreguei folheto e não tinha trem para voltar. Aí tive que dormir eu ia dormir na estação, mas Deus abriu a porta e um irmão, naquele tempo as pessoas não tinham tanto medo assim, vamos dormir lá em casa e tal. E ali, mas como começou? Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Depois eu fui entender que Deus me queria para o ministério integral, para missões. Mas a primeira coisa é, diga, eis-me aqui. Deus vai direcionar a sua vida. Se você ainda não descobriu onde Deus quer te usar, para que você seja essa pessoa que adore e proclama o nome do Senhor, Deus vai abrir portas conforme a sua estrutura, capacidade, recursos, oportunidades, Deus vai usar a sua vida. E agora vou concluir de verdade usando uma ilustração nessa disposição de servir. Eu gosto desse exemplo, eu li nunca mais eu esqueci. Uma senhora africana conheceu a Cristo e ela não sabia ler, já uma senhora. Aí o missionário deu uma Bíblia para ela. E ela falou, então risca aqui, marque de vermelho o texto de João 3,16. E ela pegou aquela Bíblia, foi para a porta da escola e abriu a Bíblia e perguntou para o jovem, você sabe ler? Sabe ler aqui? O que está escrito? O jovem lia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ela falou, você sabe o que significa isso? Não. Aí começava a pregar. E aquela mulher idosa, analfabeta, descobriu uma maneira de fazer missão. Ela disse, eis-me aqui, Senhor. E que nós, sendo esse povo abençoado por Deus, eleito, abençoado por Ele, possamos entender a nossa missão e, então, vamos cumprir e assim ser grato
confiado somente na graça, na misericórdia do Senhor. Então, essa é a minha oração, e aí o meu desejo é que essa igreja, de fato, continue sendo esse povo de Deus, que adora a Deus e proclama o seu nome aqui em São Carlos, no Brasil e no mundo. Vamos orar? Onde você está, diga: Senhor, eu estou aqui, estou pronto, já estou servindo, estou disposto a outros desafios. Usa-me, usa minha família, minha casa. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui. Toma o teu povo, Senhor, esse povo abençoado, esse povo eleito, santificado, esse povo de propriedade exclusiva do Senhor, que é chamado para proclamar o teu nome, a tua glória, esse povo, ó Pai, que só é alguma coisa por causa da tua misericórdia, Pai. Então nós somos gratos, nós somos, ó Pai, humildemente, ó Pai, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá-nos esse coração humilde, Pai, esse coração agradecido, esse coração que adore, que louve e que proclame o nome do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, que a partir dessa igreja, ó Deus, muitas pessoas sejam abençoadas em São Carlos, no Brasil, na Guiné-Bissau e em todo o mundo. Que essa igreja possa estender suas mãos, seus braços para o trabalho missionário, além das suas quatro paredes, de forma mais expressiva e gloriosa, para que Cristo seja conhecido e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Abençoe o pastor, os presbíteros, os diáconos, os membros, líderes de ministério, ó Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, que seja uma igreja unida, uma igreja, Pai, que de fato viva a realidade do Senhor nesse tempo tão difícil, mas que ela continue sendo abençoada, ó Deus, e agraciada por Ti, em nome de Jesus. Amém.